Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor André. Essa é a segunda aula de geometria plana. Na primeira nós vimos os conceitos básicos, foi só um vídeo de apresentação. Conteúdo mesmo começa a partir de agora. A primeira aula, como era a primeira aula do canal, eu cometi alguns erros. O cursor do mouse aqui, ó, como vocês podem ver agora, não estava aparecendo na outra aula. Então em alguns momentos eu circulava lá aqui para mim, né, e não aparecia. Então eu ficava falando e não estava aparecendo, mas o conteúdo tá lá. Eu não apaguei o vídeo porque dá para entender, tá? Estava bem explicadinho, então não vai ser necessário editar lá não. Esse vídeo aqui eu optei por fazer também as resoluções nele mesmo, para ficar um vídeo só, beleza? Depois eu gravo aquele vídeo da aula 1 de novo para postar, mas por enquanto vai ficar daquele jeito porque eu quero acabar essas aulas. Eu quero fazer o conteúdo completo e para que vocês tenham material e conteúdo para estudar. Então você se inscreva no canal aí, ativa o sininho aí, que é para você saber quando as próximas aulas vão estar saindo. Estou fazendo aulas a cada 3 dias, né? Porque demora para eu fazer o PowerPoint, para gravar, para postar. Eu vou assistir para ver se não tem nenhum erro. E é isso. Vamos para a aula agora. Essa aula nós vamos falar de ângulos e triângulos, beleza? Então vamos começar. Você tem... no outro vídeo eu falei sobre os ângulos, né? Mas agora nós vamos classificar eles. Quando o ângulo ele é menor do que 90 graus, né? Esse ângulozinho aqui, ó, não sei se está aparecendo aí, deve estar agora. Ele vai ser um ângulo agudo, beleza? Ele é menor do que 90 graus e maior do que zero, né? Quando o ângulo ele tem exatamente 90 graus, tá? Como este aqui, ó. Ele é um ângulo reto, beleza? Medida igual a 90 graus. Quando ele é maior do que 90 graus, olha aqui, ó, ele é maior, ele é mais aberto um pouquinho, né? Ó. Você vê, o ângulo é maior que 90, esse símbolozinho aqui é de maior que, ó. Então ele vai ser um ângulo obtuso. E quando ele for igual a 180 graus, ele é meia volta, ele é um ângulo raso, tá? Ainda tem a volta completa, que é o ângulo completo de 360 graus, que não aparece aqui, mas tem lá no outro vídeo, né? Quem assistiu viu lá. Mas os principais são esses aqui mesmo, viu? Então vamos aqui, ó. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo pode ser definida como uma semirreta que se origina no vértice do ângulo principal, dividindo em outros dois ângulos com medidas iguais. Olha, bem aqui você tem um ângulo, né? Tá aqui o ângulozinho, ó. Você tem os dois vértices aqui. E ó, você tem uma semirreta, que é uma semirreta, ela é finita para cá, mas é infinita para cá. E ela tá saindo a partir daqui, ó, do vértice, tá? O ângulo, ele é formado a partir de um vértice. Você tem uma semirreta aqui, você tem outra semirreta aqui, pode ser também um segmento de reta. Elas estão se cruzando, são coincidentes aqui, ó, nesse ponto. Então elas estão formando um ângulo. Tá aqui o ângulo aqui, ó. Se uma semirreta partir esse ângulo ao meio, então você tem uma bissetriz, ok? Vamos lá. Nada mais é do que vai partir o ângulo ao meio, né? Bissetriz é isso, quando uma semirreta parte o ângulo ao meio. Vamos lá, vamos pro próximo slide. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso aqui, ó, é muito utilizado quando você vai estudar, acho que Tales, né? Aqueles teoremas de Tales. Você vê bastante esses ângulos aqui, ó. Bem aqui você tem um vértice, aqui você tem outro, né? Ó. Você tem duas retas que são paralelas, significa que elas não vão se cortar, são infinitas para cá e para cá, e não vão se tocar. E essas duas retas estão sendo cruzadas aqui, ó, estão sendo cortadas por uma outra reta transversal, tá? Aqui o ponto onde essa reta T corta a reta R, e aqui o ponto onde a reta T vai cortar a reta S. Lembrando que as retas são representadas por letras minúsculas. Vocês estão vendo aqui, ó. Os ângulos aqui geralmente são representados por letras gregas, mas aqui nesse exemplo estão com letras minúsculas mesmo.
tá? Então vamos aqui, ó. Você tem essas denominações aqui, ó. Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São quando esses ângulos são iguais. Eles serão iguais quando, ó, são opostos pelo vértice. Está aqui o vértice, está aqui um ângulo, está aqui outro, né? Olha aqui, ó, outro exemplo. Está aqui o vértice, está aqui um ângulo, está aqui outro. Se eles forem opostos, está aqui o F, está do outro lado do H. Então ele é oposto pelo vértice, beleza? Então eles serão congruentes, ó. Congruentes é quando eles são iguais, tá? São iguais. Vamos ver aqui, ó, outra denominação aqui. Ângulos colaterais externos. O que são ângulos colaterais externos? Externos vai estar para o lado de fora, ó. Você vê, ó, essa parte aqui que eu estou mostrando aqui, ela está entre as duas retas. Isso aqui vai ser chamado de interno. O que está fora, ó, tanto aqui para cima quanto para baixo, vai ser externo. Beleza? Então, ó, o A e o H, eles são colaterais, quer dizer, estão aqui do mesmo lado, né? Ó, e são externos, estão para o lado de fora, ó. Tá vendo, ó? E eles ainda são suplementares. O que são ângulos suplementares? É quando você vai somar eles e a soma desses ângulos vai ser 180 graus. Então, se você pegar o A com o H, vai formar uma volta completa. Vai ser 180 graus. Beleza? Vamos ver aqui outra denominação. Ângulos colaterais internos. Ó, agora são ângulos que estão aqui, ó, na parte de dentro. Então, ó, olha aqui um exemplo. Ó, E e D. E e D estão do mesmo lado, são colaterais e estão aqui do lado de dentro das retas. São colaterais internos. Esses ângulos aqui também são suplementares. Se você somar eles dois, também vai dar 180 graus. Ângulos alternos externos. Alternos quer dizer, um está de um lado e o outro está do outro. Olha aqui, ó, A e G. O A está desse lado da reta e o G está do outro lado. O A ele é igual ao G, então eles são congruentes. E os ângulos alternos internos está aqui, ó, são alternos aqui, ó, do lado de dentro da reta, são internos, né? Ó, ele está desse lado da reta e esse está do outro lado, então eles são alternos. Alternos porque cada um está de um lado da reta. E internos porque eles estão dentro das duas retas aqui paralelas. Beleza? Qualquer dúvida, você para o vídeo, dá uma olhada melhor aí nessa denominação ou entre em contato comigo aí pelo WhatsApp aí, o aluno meu que tiver, ou pelo Instagram, professor André Felipe. Pode entrar aí que eu respondo, tá? Qualquer dúvida. Vamos aqui. Aí aqui tem a noção de complementares e suplementares, que eu já falei dos suplementares no vídeo passado. Complementares serão ângulos, ó, quando eles somados vão dar 90 graus. Ó. Você tem que A e B é igual a 90. Então, eles são complementares. Eu posso falar assim, ó, que é o complemento de um ângulo, sei lá, 30. Quem é o complemento de 30? É 60. Porque se eu somar 30 com 60, vai dar 90. Tá ok? A é o complemento de B e B é o complemento de A. Por isso, eles dão 90. Da mesma forma, olha aqui, ó, eles somados aqui, tá vendo? Eles somados da mesma forma quando são suplementares. Que é o suplemento de C, é D, porque eles somados vão dar 180 graus. Olha aqui, ó, tá aqui os ângulos, eles estão separados, e aí quando eu juntar eles, ó, vai dar uma volta de meia volta aqui, né? 180 graus. E aqui, ó, tá aqui um ângulo separado, na hora que eu junto, ó, 90 graus, beleza? Então, ó, vamos ver agora os triângulos. Triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos, tá? Olha aqui o triângulo aqui, ó. Olha os elementos do triângulo. O triângulo ele vai ter o vértice, vai ter o lado e vai ter o ângulo, beleza? O vértice aqui, ó, o vértice é o ponto. Olha aqui, ó, o vértice é um ponto, ponto A. Olha a letra maiúscula aqui, ó, denominando aqui um ponto, ó. Olha aqui o B. O B é outro ponto, é outro vértice. E olha o C. Eu posso dizer que esse aqui é o triângulo ABC. Posso dizer também que ele é o triângulo ACB, BAC. Não tem problema a ordem, tá? Beleza? Para fazer o cálculo do perímetro e o triângulo, basta fazer a soma
da medida de todos os lados. Perímetro você soma todos os lados, né? Vocês já viram isso no primeiro vídeo. E agora um negócio muito importante, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180. Vamos lembrar disso, ó. Quando eu pegar os ângulos aqui, ó, os ângulos internos e somar, tem que dar 180. Se não der, não é um triângulo. Ele vai estar aberto, vai estar fechado, não vai ser um triângulo perfeito, tá? Vamos ver aqui. Observando o triângulo, podemos identificar alguns dos seus elementos. Está aqui, ó. Eu já falei para vocês, o vértice, né? São os vértices. Os lados, ó. Esse lado aqui é o lado AB, né? Eu disse para você que tinha um lado. Esse lado aqui, ó, tá vendo? Ó, o lado C aqui. Posso dizer que é o lado C, porque tem um C aqui. Ou posso dizer também que ele é um lado AB. Você pode escrever assim ou pode escrever assim, ó, com um tracinho em cima, que quer dizer que é a distância de A até B. Se você botar um tracinho aqui em cima. No PowerPoint não tinha esse recurso aqui. Eu não sei fazer. Não sou muito bom em fazer slides, então não coloquei. Mas se você vê AB com tracinho em cima, não estranhe, tá? É normal. E os ângulos você pode representar da seguinte forma. Eu escolhi só um ângulo aqui para eu representar. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui eu posso representar ele como o A e um acentozinho, um tiozinho aqui, ó, nele, ó. Isso aqui quer dizer que é esse ângulo. Ou eu posso dizer que ele é o triângulo BAC. Tá? Ele é o ângulo BAC, tá vendo? Ó? BAC, ele tá com o tiozinho aqui em cima, então que significa que aqui é um vértice, ele passa por esse ângulo e vai até outro vértice. Ok? Você pode representar assim ou assim. Isso vale para esse B aqui e para o C também. Eu só fiz o exemplo A, que o resto vocês conseguem fazer. Vamos agora à classificação dos triângulos. Você pode classificar o triângulo de duas formas. Você pode classificar ele pelos lados, tá? Equilátero tem os 3 lados iguais, tá? Isósceles tem 2 lados iguais. Esse lado aqui é diferente desses dois, tá vendo? E o escaleno, ele é um triângulo que não tem, esse lado é diferente desse, é diferente dele, não tem nenhum lado igual ao outro, tá? Então essa é a classificação quanto aos lados. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles só 2 e o escaleno todos os lados diferentes. E você pode classificar também quanto aos ângulos, tá? O retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Se ele teve um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, tá? O acutângulo, ele é um triângulo onde todos os ângulos são agudos, beleza? Todos os ângulos dele aqui são menores do que 90. Então ele é um acutângulo. E o obtusângulo é quando ele tem um ângulo obtuso. O triângulo não pode ter 2 ângulos obtusos, não pode ter nem 2 ângulos retos. Imagine 2 ângulos obtusos. Então, se ele tiver um ângulo obtuso, ele é um obtusângulo. Beleza? Um ângulo retângulo. Todos os ângulos agudos é um acutângulo, tá? E o obtusângulo quando tiver um ângulo obtuso. Agora nós vamos ver uma parte muito importante que vamos resolver uma questão do Enem sobre isso aqui, ó, daqui a pouco. São as condições de existência de um triângulo. Para construir um triângulo não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir as condições de existência abaixo aqui, né? Ó. Você tem um triângulo aqui, ó, esse lado é o lado A, B, C, ok? Vamos ver aqui as condições, ó. É necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. O que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que ele falou aqui? Simplesmente o seguinte, se eu pegar esse lado aqui, ó, tá vendo? Ele tem que ser ó, menor do que esses dois aqui somados, tá vendo? Aqui ele é menor do que esses dois lados somados. E ele tem que ser maior do que a diferença entre esses dois lados. Por exemplo, ó, se esse lado aqui for maior do que esse, por isso que ele botou em módulo aqui, ó, tá? Porque isso aqui pode dar um número negativo. Então ele bota em módulo e você sabe só o valor numérico aqui dele aqui, né? Então, ó, vou escolher esse lado. Ele tem que ser menor do que esses dois somados, tá? E ele tem que ser maior do que a diferença aqui em módulo, tá? Vou já colocar um exemplo aqui. Vamos ver aqui, olha esse exemplo aqui, ó, olha esse exemplo. Esse lado 10, ó, esse lado 10,
ele é menor do que esses dois somados, né? 14 mais 8, beleza? Ele é menor, o lado 10, ó. Tá bem aqui, o lado 10, tá? Bem aqui tem um erro, né? Aqui, ó, tem um erro aqui, ó, né? Era para ser 14 mais 8, né? Botou foi mais 10 aqui, viu? Mas vamos relevar. Então, ó, esse lado 10 ele é menor do que 14 mais 8. Esqueça esse 10 aqui, aqui é 14 mais 8. E ele é, ó, e ele vai ser maior, né? Maior do que 14 menos 8, ok? Se ele for maior do que 14 menos 8, 14 menos 8 dá 6, não é isso? Então 10 é maior, então tá ok. E ele é menor do que 14 menos 8, ou mais 8, né? Então tá ok. Beleza? Olha aqui outro exemplo. Vamos ver com esse lado aqui, ó. Esse lado, ele tem que ser menor do que 14 mais 10, né, ó? 24, ele é menor. E ele tem que ser maior do que 14 menos 10, que dá 4. Então, beleza, né? E esse lado aqui também, ó. Tá? Você tem que fazer isso com todos os lados. Se um dos lados der errado, ele não pode ser um triângulo. Vamos ver aqui, ó. 14, olha aqui o 14, ó. Ele é maior do que 10 menos 8, né? Que dá 2, beleza. E ele é menor do que 10 mais 8, que dá 18. Tá ok? Ó, tá aqui, ó. Ele é maior do que 10 menos 8 e menor do que 10 mais 8. Então, eu verifiquei os três lados aqui. Então, isso aqui é um triângulo. Tá ok? Eu posso formar um triângulo nessas condições aqui. Agora vamos trabalhar aqui com os ângulos, tá? Eu já falei para vocês que a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Tá aqui, ó. A mais B mais C tem que dar 180 graus, beleza? Ele tem aqui um A e um A e um E aqui, né, ó. Esse A é aqui. Por que ele colocou um A? Porque é o seguinte, ó. Isso aqui é uma propriedade que diz que o ângulo externo aqui, ó, esse ângulo AE, ele vai ser igual à soma dos ângulos internos posteriores. Tá aqui, ó, do outro lado, ó. Então esse ângulo externo aqui, ele é igual a C mais B. Se eu traçasse um ângulo externo bem aqui, ó, bem aqui, um ângulo externo, ele ia ser igual, ó, esse ângulo aqui, a A mais C, beleza? Então eu tenho aqui A mais B mais C é 180, né? Soma dos ângulos internos. E eu tenho que o ângulo externo aqui, ó, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos lá do outro lado, os posteriores, ok? Qualquer dúvida, para o vídeo, olha a figura aí com calma, que você entende. Então vamos aqui, vamos para o próximo slide. Você também tem os pontos notáveis de um triângulo, tá? O triângulo ele tem alguns elementos, ó. Mediana. A mediana ele vai ser um segmento que tem como extremidade o vértice do triângulo, e o ponto médio é o lado, e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. O que é isso? Tá aqui o vértice do triângulo. Olha o lado oposto. O ponto médio é o ponto que divide esse ladozinho ao meio, tá? Esse segmentozinho aqui ao meio. Ok? Isso aqui é o ponto médio. Se for do ponto médio até o vértice do outro lado, você tem uma mediana. Ok? Então, ó, aqui você tem uma mediana, aqui você vai ter outro, ó, do vértice até o ponto médio do outro lado, e aqui você tem outro, ó, do vértice até o ponto médio do outro lado. O encontro de todas as medianas aqui de um triângulo vai ser chamado de baricentro, ok? O encontro de todas as medianas é o baricentro, tá? Bissetriz, olha aqui, ó. Bissetriz é o segmento que tem uma extremidade em um vértice do triângulo, ok? Divide o ângulo ao meio e tem outra extremidade no lado oposto a esse vértice. Olha aqui, o que significa? Você tem um ângulo aqui, ó. Tá vendo o ângulo? Você vai ter aqui uma bissetriz na hora que você partir esse ângulo ao meio e for até o outro lado aqui. Partiu no meio aqui o ângulo e chegou no outro lado, isso aqui é a bissetriz. Isso aqui nem sempre vai ser o ponto médio, ok? Nem sempre. Isso aqui não tem nada a ver com ponto médio. Ele vai estar partindo do ângulo ao meio, tá? Esse lado aqui que ele vai encostar aqui não é o ponto médio desse lado aqui não, ó. Então vamos aqui. Assim, então, ó, o encontro de todas as bissetrizes é o incentro, tá? É o encontro de todas as bissetrizes.
A altura é o seguinte, na hora que você, vamos ler aqui, né, ó. É o segmento com uma das extremidades em um vértice e a outra extremidade do lado oposto ou no seu prolongamento, formando com ele ângulos retos. Olha aqui, ó. Eu tenho um vértice aqui, ó. Se eu passar aqui e formar um ângulo reto com esse lado, eu tenho uma altura. Se eu virar esse triângulo aqui, ó, peguei esse vértice aqui, botei para cá e formou um ângulo reto aqui, ó, aqui tem que ser um ângulo reto, tem que dar 90 graus esse ângulo aqui, ó. O encontro desse segmento com esse tem que ser 90 graus. Então eu tenho outra altura. E aqui também eu tenho outra altura, ó, do vértice até o encontro aqui, ó. Se deu 90 graus, eu tenho uma altura. O encontro de todas as alturas é o ortocentro, beleza? E vamos aqui por último aqui, ó, para mediatriz. Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um lado do triângulo e é perpendicular a ele. Olha aqui a mediatriz. A mediatriz passa pelo ponto médio, né, ó. Vai passar pelo ponto médio e ela vai formar um ângulo de 90 graus, sempre. Você vai no ponto médio e forma 90 graus, daqui, ó. Isso aqui é a mediatriz. Ponto médio, 90 graus, mediatriz. O encontro das mediatrizes é o circuncentro, ok? Nem sempre esses pontos aqui, eles vão ser coincidentes, né, ó. O baricentro pode ficar num canto, o incentro em outro, o ortocentro em outro. Tá vendo que o ortocentro está mais para cima? Os triângulos são diferentes, mas você vê que nem sempre vão ser coincidentes aí, vão cair no mesmo ponto. E agora nós vamos para os exercícios propostos. Primeiro um exercíciozinho aqui utilizando ângulos, não é? Olha aqui como esse aqui é o mais fácil. Determine os valores de x e y, ok? Nas figuras a seguir. Vou utilizar essa figura aqui, ó, tá? Vou resolver ela. Essa aqui vocês vão fazer sozinhos, ok? Só uma dica, quando somar isso aqui tudinho vai dar 90 graus. Então você faça aí. Então vamos fazer essa aqui. Como é que eu vou resolver essa figura aqui, ó? Vou achar o valor de x e de y. Olha aqui a resposta. Primeiramente, né, eu sei que isso aqui é igual a isso, pois eles são opostos pelo vértice. Então eu vou igualar. 15x menos 45 é igual a 12x menos 15, olha, igualei, ok? Agora, ó, o que é x eu passo para um lado e o que é só o número mesmo eu passo para o outro. Então esse 12x aqui passa para cá, olha aqui era para ter um 1 aqui, ó, não tem, olha outro erro aqui, né, ó, tá? Que é um erro. Então estou gravando, mas beleza. Então vai ficar 15x menos 12x dá 3x, ok? E aqui, ó, 45 menos 15 dá 30. Logo o valor de x é 10. Então já achei o valor de x. Se o x é 10, o que você vai fazer? No lugar desse x, você vai botar 10. Então vai ficar 150 menos 45. 150 menos 45 é 105. Ó. Então o valor desse lado aqui todinho, ó, esse lado é 105 e esse lado aqui também. Então eu tenho o seguinte, ó, uma volta completa é 360, não é? Aqui é 105, aqui é 105, aqui é y, aqui é y. Então vamos fazer aqui, ó, 105, 105, y com y, 2y igual a 360, tá? Mais uma vez, ó, passo isso aqui tudo para o outro lado. 105 com 105 dá 210, ó. Tá vendo? 360 menos 210, 150. 2y igual a 150, y igual a 75. Então tá aqui o valor de x e o valor de y, ok? Essa é a resposta da primeira questão. O item Bzinho lá, né? Ó, vocês vão fazer em casa aí, vão tentar. Quem não conseguir, professor André Felipe, Instagram, pode ir lá perguntar que eu ajudo. Olha essa questão agora aqui, é uma questão do Enem de 2014. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características, tá? Um dos lados tem que ter 6 palitos, um dos lados, tá? Não importa qual aqui, e você tem que construir com 17 palitos, tá bom? Então, ó, ele fez aqui um exemplo aqui, tá?
Não sei se um dos lados aqui tem 6 palitos. Tá aqui, ó, esse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de como é que ele vai fazer um triângulo. Então, olha aqui, ó. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Ele quer saber o número máximo de triângulos que ele pode construir, tá? Nessas condições aqui. Ok? São triângulos não congruentes, não vão ser iguais. Um triângulo não vai ser igual ao outro. Então, como é que ele vai fazer isso? Ó? Vamos ver aqui a resolução. Você sabe que o perímetro é 17, pois ele tem 17 palitos, não é isso? Ok? E que um lado sempre vai ser 6. Isso ele falou na questão. Assim, os possíveis valores para B e C são... Isso aqui é um valor possível. Um lado não vai ser 6. Por exemplo, o lado A vai ser igual a 6. Então, o lado B vai ser 1 e o C vai ser 10. Para poder dar o 17. Olha aqui, outro possível valor aqui, ó. Outro possível triângulo. Um lado é 6, outro 2 e outro 9. Então, você vai fazer todos os valores possíveis. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Perceba. A partir daí, os valores passariam a ser os mesmos, porém com letras trocadas. Agora, analisando quais valores satisfazem a condição de existência, temos... Aí você vai analisar as condições de existência, que vão ser o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, imagine aqui que aqui é 6, aqui é 1 e aqui é 10. Você vai ver se esse triângulo aqui ele poderia existir, tá? Pelas condições de existência. Para que ele exista, né, você sabe que um lado tem que ser maior do que a diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois, tá? Então tá aqui, ó. Nós temos aqui que ele pegou o lado 10, ó. O lado 10, ele é maior do que a soma dos outros dois aqui, ó. Tá? Esses lados aqui, os outros dois lados somados, tinham que ser maior do que 10. Então esse triângulo aqui não pode existir. As condições de existência para esse triângulo aqui, ó, não existem. Então esse triângulo aqui não existe, então é falso. Isso aqui não pode fazer um triângulo. Da mesma forma isso aqui, ó. O 9, ele é maior do que a soma dos outros dois triângulos, ó. Dos outros dois lados, aliás. Aqui, ó, você tem um 9. Aí você vai somar os outros dois lados. Deu 8. Então o 9 é maior. Então isso aqui é falso. Já esse aqui, ó. Opa, só um instante. Já esse aqui, ó. Essa condição aqui é verdadeira. Esse lado, ó, o lado 8, ele é menor do que 3 mais 6. Então, ok. E o lado 8 vai ser maior do que 6 menos 3. Então, ó, isso aqui é verdadeiro. E se você fizer isso com os outros lados desse triângulo, tá? Quais são os lados desse triângulo aqui, ó? É 3, 8 e... quanto é? 3... mais 8. O outro lado vai ser 6, não é isso? Ok? Tá aqui os lados aqui, né? 3, 8 e 6. Esse triângulo aqui pode existir, viu? Esse triângulo aqui pode existir. Ele é verdadeiro isso aqui. Porque as condições satisfazem. Esse aqui também é verdadeiro. Você vai comprovar. E esse aqui também. Então você tem aqui 3 triângulos possíveis, tá? São 3 triângulos possíveis. Logo, como 3 pares de valores satisfazem a condição de existência, temos 3 diferentes triângulos que podem ser formados. Tá ok? Então a resposta é o item A, que era 3. Tá aqui, ó. A questão era essa. Resposta aqui, ó. Item A. Item A. Tá ok? Você pode me perguntar, professor, mas não poderia ser, por exemplo, ó, isso aqui é um triângulo, ó, 8, 3 e 6. E se fosse 6, 3 e 8? É o mesmo triângulo, você só ia estar girando ele, tá? Então, os triângulos seriam iguais, só iam estar ia ser como se você girasse ele. Era o mesmo triângulo. Então, você só tem mesmo 3 triângulos aqui, ó. Não existem outros triângulos que podem ser formados fora esses 3 aqui. Tá ok? Item A. E vamos aqui para a nossa terceira questão. Tá? Passou direto aqui para aí. Qual é a medida do ângulo representado por X na figura a seguir? Então você tem essa figura aí, ó, parece uma asa delta, né? E você tem aquele X ali, ó. Olha o X aqui fora aqui, ó. Tem nada aqui dentro para lhe ajudar a calcular esse X. Ele quer a medida desse ângulo. Então vamos aqui, ó.
Resolução, tá? Só mais uma vez aqui para você olhar a figura legal, né? Vamos lá para a resolução. Precisamos dividir esse quadrilátero porque tem 4 lados, né? Nem sempre um quadrilátero ele vai ser um quadrado ou um retângulo. Isso aqui é um quadrilátero, ó, tá? Beleza? Vocês vão ver quadriláteros assim quando a gente for estudar a convexidade das figuras dos polígonos lá. Então vamos aqui, ó. Precisamos dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Olha aqui como é que ele fez. Ele cortou bem aqui. Aí ele inventou um ângulo A e um ângulo B aqui, ó. Você inventa aqui um ângulo A e um ângulo B. Aí fica fácil, ó. Esse ângulo A dá para você calcular. Porque, ó, A mais 30 mais 70 tem que dar 180. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, na hora que você calcular aqui, ó, resolver a equação, 30 mais 70 100, né? Passa para lá negativo e tudo, o A fica 80. Então você achou que o A é 80. Beleza? O B é quanto? O B, eu não vou nem passar para outra figura não, que tem os cálculos, mas aqui a gente já vê que o B é 100. Porque, ó, o A mais o B não dá 180, não é meia volta? Não é meia volta? Se isso aqui é 180 e o A é 80, o B é 100. Beleza? Então vamos aqui, ó, presta atenção. Vamos só passar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, o cálculo do B, ó. Aqui é o cálculo do B lá, que você ia fazer tudinho, mas não é nem você nem ia perder esse tempo. Você fazer logo de cabeça e ia ver logo que era 100. E o C, vamos ver aqui o ângulo C aqui. Tem um ângulo C aqui que ele criou? Não, né? É o A e o B só, né? Vamos aqui. Aqui, ó, você iria criar um ângulo C, tá? Bem aqui na figura não tem, né? Não tem aqui, que ele não botou. Mas você risca aí, cria um ângulo C aqui e você faz o seguinte: 30 mais 100 mais C tem que dar quanto, pessoal? 30 mais 100 mais C tem que dar 180. Então vamos aqui, ó. 30 mais 100 mais C, 180. Aí você ia resolver aqui, ó. Você resolve aqui a equação, tá toda resolvidinha aqui. E você ia ver que o C ia dar 50 graus. Beleza. Quando você achasse que o C era 50, aí você ia fazer o seguinte, tá? Esse ângulo aqui não é 50. E a volta aqui não é 180, não dá 180. Então aqui tinha 50 mais x tem que dar 180. Então vamos calcular aqui. Quanto é que vai dar? Ó, 50 mais x, 180. X é 180 menos 50. Passa 50, né? Então x vai ser igual a 130, beleza? Então você achou o valor do x. Tá ok? E é isso aí. Valeu, galera, obrigado. Essa aula aqui, o botãozinho aqui, o cursor do mouse apareceu, tá? Ficou mais explicativo, né? Explicando melhor aí. E vamos aguardar vir a aula 3 com quadriláteros, beleza? Vamos trabalhar quadriláteros na aula 3. Daqui a 2 ou 3 dias vai estar saindo aí. Quando você for acessar os vídeos, todas essas aulas vão estar disponíveis. Obrigado e valeu. Fiquem com Deus.